Bom dia, graça e paz, tudo certinho? Vamos lá para mais um dia de reflexão da palavra do Senhor, graças a Deus. E a gente está dando continuidade à nossa reflexão, né? Nosso devocional diário sobre a vida de Deus. E hoje nós vamos refletir em Romanos 12, versículo 1. Desculpa. Romanos 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Te bendigo, graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é santo e maravilhoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Senhor Deus, a tua revelação da tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, o código, Pai, para que a gente venha, Senhor Deus, nos aprofundar, Senhor Deus, na revelação da tua palavra. Senhor Deus, nos revela o espírito por detrás da letra. Senhor Deus, em que espírito o Senhor quer se apresentar para nós neste dia, Senhor Deus? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que nada e nem ninguém venha impedir, Senhor Deus, o teu agir na nossa vida, porque o Senhor é real, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Deus, quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelos meus gestos, atos e omissões, Senhor Deus. Quero te pedir perdão pelas vezes que eu tinha que agir, não agir, e pelas vezes que eu não tinha que agir e acabei agindo, Pai. Me perdoe, Senhor Deus, pela falta de clareza, e por falta de clareza eu acabei, Senhor Deus, transgredindo contra Ti e contra meu irmão, contra as pessoas que estão em minha volta, Pai. Me perdoa, em nome de Jesus, nos direciona, Pai, para uma vida Zoe, uma vida em Cristo, que é Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, Jesus. Amém, queridos. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Ou seja, o nosso corpo, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Ou deve ser um instrumento na mão de Deus, já que a gente tem o poder de decidir se a gente oferece ou não oferece o nosso corpo. Mas o sacrifício que aqui Romanos está falando não é o mesmo sacrifício de Jesus na cruz. Não é um sacrifício de flagelo, não é um sacrifício, sabe, de entregar à morte. Mas esse sacrifício aqui, por quê? Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente coloca o nosso corpo submisso à vontade de Deus é um sacrifício para a nossa alma, porque a nossa alma não quer fazer a vontade do Espírito. Então, toda vez que a gente coloca o nosso corpo como instrumento na mão do Espírito Santo, é um sacrifício para a nossa alma. Então, por isso que em Romanos ele diz assim, ó, ofereçam, não é algo obrigado, é algo oferecido. Vocês estão me entendendo? Então, justamente, a gente tem que se atentar para estes detalhes na palavra do Senhor, que ele está dizendo, ofereceis. É justamente o Senhor morreu na cruz por todos, mas nem todos o aceitaram. E todos aqueles que o aceitaram, Deus deu o poder de serem feitos filho de Deus. E uma vez filho de Deus, a gente ainda tem a gente pode oferecer o nosso corpo como sacrifício para fazer a vontade de Deus como instrumento, ou não.
Amém? Por quê? Porque como filho, o nosso corpo precisa estar à disposição de Deus. Isso mesmo. O nosso corpo precisa estar à disposição de Deus. E muitas vezes a gente não está à disposição de Deus. Muitas vezes a gente não faz a vontade de Deus. Porque a vida no Senhor é uma vida prática. Ela não é uma vida só para você parar e ficar e refletir. É uma vida de praticidade. Quando falo praticidade, é uma vida onde você sai da inércia onde você está e vai para o lugar onde o Senhor quer que você esteja. Então você se desloca. É uma vida prática na ação para ajudar o irmão, é uma vida prática em oração, é uma vida prática em leitura bíblica, é uma vida prática em fazer o bem, é uma vida prática até mesmo em conduzir a sua vida, porque essa vida prática ela é uma adoração diária, porque o nosso corpo ele também adora o Senhor e ele tem que adorar o Senhor. Então, toda vez que eu tenho uma vida prática em Deus, é um gesto, é um ato de adoração. Por isso que na Bíblia existe um livro chamado Atos dos Apóstolos, ou seja, eles agora, esse livro relata todos os atos, né, pelo menos mais importantes, dos apóstolos de Cristo depois dele. Então, o que eles praticaram como cristão? Como foi que eles ofereceram vossos corpos como cristão? Por isso que o livro é Atos. E todos os dias nós temos que praticar atos diferentes, atos debaixo da orientação do Senhor. Amém? Porque toda vez que eu pratico isso, a minha espiritualidade ela é real. Toda vez que eu ofereço o meu corpo ao Senhor, a minha espiritualidade ela é apalpável, ela cresce, ela vai tomando o ambiente e as pessoas começam a ter contato com a vida de Deus que mora dentro de nós. Isso mesmo, as pessoas externas começam a ter contato, começam a ser, sabe, encorajada a viver essa vida. Por isso que é uma vida de adoração, uma vida de praticidade. E ele fala, ofereça os vossos corpos como oferta, sabe? Para militar contra a carne, militar contra a alma, sabe? Fazer a vontade do Espírito. Então, e o corpo é um corpo vivo. E toda vez que eu pratico isso, toda vez que meu corpo reage à vontade de Deus, eu estou cultuando. Porque não sei se você sabe, quando a gente se reúne a uma igreja para adorar ao Senhor, na igreja, a gente tem vários atos. A gente tem momento de adoração, momento de serviço, ok? Momento de serviço e momento de reflexão bíblica, ou seja, ali na hora da pregação. Mas tudo isto, no cristianismo moderno, nós chamamos de culto, ok? Mas a palavra culto quer dizer servir a Deus, ou seja, trabalhar para Deus. Então, geralmente eu uso a palavra reunião, porque uma reunião ela tem vários momentos. Então tem o momento de a gente adorar, tem o momento de a gente louvar, tem o momento de se confraternizar, tem o momento de ministrar a palavra, ministração da palavra, e tem o momento de servir aos irmãos. Então, mas a palavra culto também não está errado, ainda que a gente simplifica. Então, vamos ao culto, ou seja, vamos servir a Deus. E se você for ao culto e em nenhum momento você não serviu a um irmão, então você não estava no culto. Você estava no momento de adoração. E adoração também é servir. Então, são vários atos que a gente pode praticar, tanto no momento de reunião, ali em comunidade, como também
ali na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso trabalho, enfim, em todos os momentos, todos os dias, quando a gente se levanta, a gente se levanta para cumprir um propósito, nosso corpo se levanta para cumprir um propósito, e esse propósito tem que ser atos de adoração, oferecendo o nosso corpo como oferta viva, ok? Uma oferta viva, um culto agradável a Deus, amém? E esse culto, ele é totalmente racional. Ele não é, sabe, que você entra em transe. Não, ele é cheio de racionalidade. Ele não é cheio de emoções. Ele é cheio de racionalidade. Por quê? Porque só vivendo uma racionalidade a gente vai entender o que Deus quer que a gente faça ou não faça. Não, a gente não vai agir por emoções, mas vamos agir segundo a tua palavra. Por isso que é um culto racional, não é um culto emocional. Amém? E a nossa vida, ela tem que ser assim. Ela tem que ser muito mais racional em Deus do que emocional para os homens. Ok? Que Deus nos abençoe e guarde. Curta essa palavra. Comenta aqui. Eu quero viver uma vida Zoe. Tá? E compartilha esse vídeo para quantas pessoas você puderem. E se você não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve no canal para você receber mais mensagens e ativa o sininho para você receber mais mensagens de reflexão da palavra do Senhor. Um beijo no teu coração e amanhã nós estaremos de volta com mais uma reflexão bíblica diante do Senhor. Amém? Shalom.